ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora
lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade
saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus.
Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos,
mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo.
Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus.
A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa,
com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite.
castigará todas essas práticas. Como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas. Como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas. Como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade.
mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez
vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um
um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus.
Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos,
chamou para a impureza, mas para a santidade. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade.